Olá pessoal, essa videoaula trata de velocidade escalar instantânea. E aí você deve se perguntar, para que eu preciso aprender a calcular a velocidade escalar instantânea, se eu já sei calcular a velocidade escalar média? Veja só, a velocidade escalar média, ela dá a você uma noção geral do movimento. Por exemplo, quando você afirma que um carro em uma hora andou 60 km, você está dizendo que a velocidade média dele foi de 60 km por hora. O que não quer dizer que esse carro, ao longo da hora, desenvolveu sempre a velocidade de 60 km por hora. A velocidade dele pode ter variado, ele pode ter andado a 100, 90 em alguns instantes, em outros instantes ele pode ter andado a 30, 40, ou até ele pode ter parado, certo? Então, a velocidade escalar instantânea, ela serve para você determinar a velocidade em um intervalo de tempo bem pequeno. Isso é muito comum em corridas, por exemplo, de Fórmula 1, ou qualquer corrida que aconteça em circuito. Você sabe que o veículo lá, ao dar uma volta, ele gasta, sei lá, 1 minuto e 20, 1 minuto e 30. Só que para um engenheiro que faz a regulagem daqueles carros, às vezes ele pode querer saber qual a velocidade do veículo em determinado ponto do circuito, numa saída de curva ou numa reta. Então ele precisa saber a velocidade naquele intervalo de tempo bem pequeno. Tá? Então, quando a gente for tratar de velocidade escalar instantânea, a gente vai tratar da velocidade, certo? No intervalo de tempo próximo de zero, ou o menor possível. Então, a velocidade escalar instantânea ela é definida como o limite da variação de espaço pelo tempo quando esse tempo se aproxima de zero. É importante ressaltar que a gente trabalha com valores, às vezes, bem minúsculos aqui, bem pequenos, mas nunca, certo? Nunca chegando realmente no zero, viu? Você tem que imaginar um número tão pequeno, certo? Mas tão pequeno mesmo, que ele chegue bem perto do zero. Você pega a parede da sua casa e imagina ela coberta de zero, 0,0000001 ou 0,00000, sei lá, 1000 zeros e o 2 no final. Tá? Então o tempo nunca chega no zero, ele se aproxima. Então, em física, isso aqui é também chamada de derivada do espaço em função do tempo, certo? E nós representamos dessa forma. A velocidade é igual a ds sobre dt, tá bom? Então, para entender esse conceito de derivada e entender como ele pode ajudar você a resolver algumas questões, vamos agora fazer um exemplo, tá? Exemplo 4. Seja a função horária do espaço s igual a 4t ao quadrado, para s em metros e t em segundos. E ele pede que você calcule v igual a ds sobre dt. Ele quer, na verdade, aí saber, né, em outras palavras, vamos falar assim, ele quer em outras palavras que você calcule e determine a função da velocidade, a partir da função que indica a posição, a função horária, né, da posição. Tá certo? Como é que você faz? Bom, antes você vai ter que entender o conceito de derivada. O conceito de derivada diz o seguinte: imagine, por exemplo, uma função geral aqui, ó, s igual a m vezes t elevado a m. Tá? Vamos trabalhar primeiro com uma função para generalizar esse conceito. Você tem s igual a m vezes t elevado a n. Se você derivar essa função, e s sendo uma função do espaço, se derivar essa função, você vai encontrar a função da velocidade. Agora, como chegar a partir do cálculo derivada? É bem simples. Veja só. Você vai pegar o expoente da variável, tá? Esse m aqui vai ser um número. O t, ele simboliza uma variável, uma letra qualquer, e o n expoente. Então, esse expoente, ele vem para a parte da frente aqui, ó, multiplicar o número na frente da letra. E aí você vai ter n vezes m, certo? O que acontece com o expoente? Bom, você vai repetir o t e subtrair uma unidade do expoente. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Né? Digamos que aqui seja 4. Então, esse 4 vem para a parte da frente, para multiplicar o número na frente do t, certo? E você vai pegar esse 4 e vai subtrair uma unidade. E vai ficar quem? Vai ficar 3. Tá? Então, a ideia da derivada é essa. O n vem para frente, multiplicar o coeficiente na frente da variável, e você subtrai uma unidade do expoente. Parece complicado, né? Mas é bem fácil, pessoal. A gente vai agora solucionar essa questão utilizando esse conceito. Presta atenção, tá bom? Para entender. A função é s igual a 4t ao quadrado.
Quando você derivar, você vai encontrar a velocidade, certo? Aí vejamos aqui o cálculo bem detalhado, tá? Esse detalhamento que eu fiz aqui, ele não é obrigatório, viu? Você pode fazer direto, depois de dominar o cálculo derivada. Olha só, o 2 vem para a parte da frente, ó, vamos multiplicar o 4. O que é que você faz então com o 2, que está no expoente? Você vai subtrair uma unidade. Ah, né? Tá ficando mais fácil, né? Aí observa o que vai dar. V igual a, quanto é que dá 2 vezes 4? 8. E o t? Vamos lá. T elevado a 2 menos 1. Quanto é 2 menos 1? É 1. Que você não precisa escrever, né? Você pode deixar apenas o t. Então, observe aqui esse passo daqui para cá. O 2 multiplicou o 4. 2 vezes 4 dá 8. E o expoente 2, a gente subtrai uma unidade e fica 1. Mais fácil, né? Bem simples. Vamos para o exemplo 5. Dada a equação horária da posição de um móvel S igual a 6 mais 4t mais 3t ao quadrado, determine a equação horária da velocidade. É a mesma situação. A gente vai derivar essa função que representa a posição do móvel, tá bom? E vai obter a equação horária da velocidade. Agora, uma observação antes de começar. Certo? Aqui, ó, nessa função, tem um 6. O 6 é um termo independente da função. Veja que os outros termos eles estão agregados a uma letra. Então, em matemática, e em física também, né, nós chamamos esse 6 de constante. Tá? Quando você deriva uma função, a constante vira 0. Então, esse 6 ele vai sair da resolução, tá? Porque isso aqui é 0 quando derivar. Tranquilo? Então, prosseguindo. Derivando essa função, olha só o que acontece, né? A gente fez aqui bem detalhada. 6 é 0. Vê que não tem 6 aqui, ao derivar. Sobra o quê? 4t elevado a 1. Tem 1 aqui na frente, ó, em cima, né? 1 em cima, aqui no expoente t. Então, você multiplica 1 vezes 4, ó, 1 vezes 4, tá vendo? Repete o t, e aí você subtrai 1 menos 1. Tem que subtrair sempre unidade, tem que subtrair sempre unidade. Olha aqui a definição, tá vendo? Subtrai um dado do expoente. Tá? Então, fica 1 vezes 4, t elevado a 1 menos 1. Agora, atenção aqui. Nós temos 3t ao quadrado. O que acontece? O 2 vem multiplicar o 3, ó, 2 vezes 3, e o t ao quadrado, o expoente 2, a gente subtrai uma unidade, t menos 2, t menos 1. Né? Ou, melhor, perdão, 2 menos 1. Tá bom? Aí agora, prosseguindo a resolução, a gente chega na resposta. Vamos lá. 1 vezes 4, 4. T, ué, cadê o t daqui? Veja aqui. T é elevado a 1 menos 1. 1 menos 1 é quanto? É 0. Então, o t elevado a 0, ele vai dar 1. E 1 vezes 4 também é 4, tá bom? Então, esse t não está aqui porque qualquer número, né? O t é um número, viu, gente? É uma letra, mas ela simboliza um número. E qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Por isso que ele não está aqui, tá? Ele virou 1 que multiplicou o 4. E 1 vezes 4 é 4. Ok? Agora nós temos 2 vezes 3, 6. T elevado ao quadrado a menos 1. 2 menos 1 dá 1. E a resposta é V igual a 4 mais 6t.